as duas maravilhosas promessas para todos aqueles que usam o escapulário. Quais são essas promessas e como isso nos une aos santos anjos é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Hoje eu começo com duas excelentes notícias para depois nós falarmos das promessas especiais do escapulário. E a primeira notícia é que seu nome e suas intenções serão levadas para o santuário do Monte de São Miguel, no norte da França, um dos principais santuários de São Miguel. Aliás, é a imagem de São Miguel que está no topo do monte, é essa imagem que nós colocamos no nosso adesivo. São Miguel, proteger minha família. E todos aqueles que são membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos terão seu nome e suas intenções levadas para o Santuário de São Miguel. Se você ainda não sabe o que é o grupo Apóstolo dos Santos Anjos e se ainda não faz parte, veja no próprio link onde se coloca as intenções para o Monte de São Miguel, ali está tudo explicado. E aliás, um grande agradecimento a todos que fazem parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, porque a sua colaboração está fazendo possível a caravana Terra de Santa Cruz, que está agora percorrendo o Brasil, estão agora em Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte, indo de cidade em cidade naquela região, fazendo a divulgação da doutrina católica, a defesa da vida humana desde a sua concepção até a morte natural e vários outros assuntos tão importantes para afastar a influência do demônio nos dias de hoje. Nós estamos num combate espiritual muito intenso, o lado de lá faz de tudo, nós também temos que fazer, aliás, muito mais do que eles fazem. Então, muito obrigado a todos os membros do Grupo Apóstolo Santos Anjos. E a segunda notícia é que toda sexta-feira, nós temos sacerdotes que celebram a Santa Missa por todos aqueles que estão envolvidos com este apostolado do canal. Então, se você já está inscrito, compartilhe algum vídeo, todo o esforço que você faz, seu nome estará na Santa Missa de sexta-feira. Agora, coloque também as iniciais dos seus parentes, seus entes queridos, no link também que está na descrição do vídeo. Não adianta colocar a intenção no comentário, porque ele não vai ser considerado para a Santa Missa. Você precisa colocar no link que está na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o WhatsApp do canal, e ali você pode, num campo, colocar as suas intenções. Coloque as iniciais dos seus entes queridos, vivos ou falecidos, e as suas intenções, preocupações, enfim, tudo aquilo que você quer que seja colocado na Santa Missa desta semana, na sexta-feira. Então, essas duas notícias para hoje. Quem ainda não conseguiu adesivo, eu vou deixar aqui durante um tempo o telefone na tela, mas também está na descrição do vídeo. E as duas promessas do escapulário. Aliás, alguém vai dizer, mas por que você não fala logo o assunto do vídeo e dá as notícias? Porque eu não quero que ninguém que tenha desejo de ter a Santa Missa fique sem por deixar no final do vídeo todas as notícias. Hoje é tal a floresta de vídeo que a gente sabe que às vezes a pessoa vê logo só o detalhe daquele assunto específico do vídeo, e já vai para outro vídeo. E eu não quero que todos aqueles que queiram percam esse privilégio de ter a Santa Missa toda semana e seu nome e suas intenções levados para o Santuário de São Miguel. É por isso que a gente sempre dá as notícias, em geral, no começo do vídeo. E agora o assunto, as duas grandes e maravilhosas promessas do escapulário. E no dia 16 de julho é celebrada a festa de Nossa Senhora do Carmo, e foi no dia 16 de julho que Nossa Senhora deu o escapulário a um santo que era superior da Ordem Carmelita em seu país, São Simão Stock, na Inglaterra. Ele estava ali em Cambridge, e Nossa Senhora apareceu a ele com o menino Jesus, rodeado de anjos. E ele viu toda essa cena, e ele tinha pedido a Nossa Senhora que desse algum sinal, porque a Ordem Carmelita estava em perigo de extinção na Inglaterra. Muitos inimigos, muitas calúnias. Então, São Simão Stock, ele pediu a Nossa Senhora que desse um sinal, que fosse um sinal da proteção de Nossa Senhora diante dos seus inimigos, ou seja, um sinal visível da proteção de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora apareceu para ele e disse o seguinte, isso foi no ano de 1251, próximo do ano que Nossa Senhora deu o rosário a São Domingos de Gusmão. Veja que interessante, né? Então Nossa Senhora diz, recebe, filho muito amado, este escapulário da tua ordem. Então é o próprio escapulário da Ordem do Carmo, mas dado por Nossa Senhora com esse privilégio. Veja que interessante. Sinal de minha proteção.
será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que o privilégio não é só para os religiosos carmelitas, como isso depois se expandiu. Será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. Veja que promessa. Todo que com ele morrer não padecerá do fogo eterno. Ou seja, Nossa Senhora, ela garante a salvação para aquele que usar o escapulário. Ah, mas espera aí, isso não é um amuleto? Porque a pessoa precisa estar em estado de graça. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Todo que com ele morrer não padecerá do fogo eterno. Ele é, pois, um sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e de pacto sempiterno. É uma coisa realmente da gente ficar um pouco cético, né? Porque é tão maravilhoso que a gente fica, peraí, será que isso aí não é um blá 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 qualquer? Será que isso não é uma invenção? Aí um autor, um dos autores que trata do escapulário, disse o seguinte, argumenta usando Santo Agostinho. Assim como as palavras exprimem a linguagem humana, os milagres exprimem a linguagem divina. Ora, é contra todos os atributos divinos o fato de Deus aprovar a mentira com milagres, como os que até hoje se obtêm por meio do escapulário. Então são duas coisas. O uso do escapulário não é o tecido que vai nos levar para o céu. Acontece que ele é um sinal da proteção de Nossa Senhora. Se a pessoa utiliza o escapulário por causa disso, significa que ele quer a proteção de Nossa Senhora. Então a pessoa que usa é como se ela estivesse continuamente rezando, pedindo a Nossa Senhora que a livre dos perigos, sobretudo espirituais. E é por isso que Nossa Senhora diz, olha, carregue o escapulário como símbolo de minha proteção, certo? Com a bênção da Santa Igreja, eu vou explicar um pouco mais daqui a pouquinho, dos papas que falaram disso. E o que acontece? É um símbolo de uma oração contínua, de um pedido de proteção. E não tem ninguém que pede com insistência e com confiança a Nossa Senhora e que fica sem ser atendido. É por isso que ela deu o escapulário como um sinal de salvação. Não é que a lã, o tecido, vai me salvar. Não. É o tecido dentro dessa bênção de Nossa Senhora, dentro desse sentido e com algumas condições que eu vou dizer depois. Bom, a predileção de nós. Então, a primeira promessa, veja, promessa incrível. É uma promessa da pessoa, se for necessário, na hora da morte, Nossa Senhora dá uma graça para a pessoa se converter. Certo? No vídeo de amanhã, nós vamos tratar da seguinte pergunta. Ah, mas se uma pessoa diz, eu vou viver uma vida devassa e colocar o escapulário só para me garantir, o que acontece? Isso nós vamos tratar no vídeo de amanhã. Mas hoje vamos ver a segunda promessa de Nossa Senhora e uma terceira promessa que está incluída aí. A predileção de Nossa Senhora pelo Carmo foi confirmada de modo ainda mais maternal no século seguinte, quando Nossa Senhora apareceu diretamente ao Papa João XXII. Prometeu-lhe especial assistência aos que trouxessem o escapulário do Carmo e que os livraria do purgatório no primeiro sábado após a sua morte. Esse é chamado privilégio sabatino do escapulário. Ou seja, Nossa Senhora promete, aqueles que morrerem usando o escapulário, ela livrará até do purgatório no primeiro sábado após a sua morte. Porque sábado ele é um dia especialmente dedicado a Nossa Senhora, né? Bom, agora, como que a gente obtém isso? Como que a gente obtém isso? Aliás, antes de como a gente obtém, existe um terceiro privilégio que é muito bonito e muito especial. Eu já até citei num vídeo, eu creio que no ano passado, mas eu creio que muitos não viram e talvez alguns não se lembrem, então eu vou repetir aqui. Além da promessa, da grande promessa de preservação do inferno, de preservação do escapulário no sábado após a morte, e do honroso título de Irmãos da Virgem, porque a pessoa que usa o escapulário ela tem uma ligação mística com a própria ordem do Carmo, ou do Monte Carmelo. Da salvação dos perigos, assim como do grande número de indulgências, os que vestem o escapulário do Carmo gozam da participação de
todas as boas obras que se praticam em toda a ordem do Carmo. O que significa? É que tudo, o valor das boas obras, virtudes, satisfações, reparações, né, sacrifícios, missas, orações, pregações, jejuns, mortificação, imolação, fruto das missões, prática dos votos, austeridade da vida do claustro, efeitos saudáveis do apostolado, da devoção à Virgem do Carmo e ao seu santo escapulário, isso forma um acervo, um tesouro comum ou uma espécie de capital social espiritual, um capital espiritual, por assim dizer, que se reparte entre todos e cada um dos membros, que seja pela profissão religiosa, ou seja, aqueles que se tornam religiosos carmelitas ou religiosas carmelitas, ou aqueles que são terceiros, da ordem terceira do Carmo, o que acontece? Quem usa o escapulário participa de todos esses privilégios espirituais. Uma coisa incrível. Por isso que dois sinais de quem é muito devoto de Nossa Senhora é o rosário, o escapulário. E eu acrescentaria a medalha milagrosa. Esses três. Nós falamos muito da medalha de São Bento. Eu sempre carrego esses quatro. O escapulário, a medalha milagrosa, a medalha de São Bento e o rosário. Né? Isso é realmente incrível. Agora, o que a pessoa precisa fazer para ela gozar desses privilégios? Então eu vou ler aqui as condições para a pessoa receber. Eu estou em mãos com um artigo da revista Catolicismo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que ele tem alguns outros detalhes muito bonitos. Mas nós vamos continuar a conversar sobre algumas objeções, algumas dúvidas amanhã. Então, para gozar desse privilégio, ou seja, para ter o privilégio do escapulário, é preciso as seguintes condições. Primeiro, ter recebido devidamente o escapulário, isto é, ter sido ele imposto por um sacerdote com poder para tal. Algum sacerdote que tem autorização da Ordem do Carmo para impor o escapulário. Isso não é tão difícil conseguir hoje. Hoje em dia, sobretudo com a internet, acaba se achando um sacerdote que pode impor. Impor quer dizer colocar, né, o escapulário com as orações. Segundo, que o escapulário seja como prescreve a Igreja, feito de 2 pedaços de lã, e não de outro material, de forma retangular, ligados entre si por cordões ou cadarços e cor requeridas, marrom, café ou negro. Se a própria pessoa quiser confeccioná-lo, o tamanho adequado de cada um dos pedaços de lã poderia ser 3,5 de altura por 2,5 de largura, ou até menor, observando-se essa proporção, para ter relação com o manto, né? Porque o escapulário, propriamente dito, ele é grande, mas a pessoa não precisa usar aquele escapulário grande, ela pode usar pequeno, mas ele tem, normalmente, esta proporção para simbolizar o manto, né? Que uma das suas partes caia sobre o peito e outra sobre as costas, que se observe a castidade segundo o estado, ou seja, a virgindade para os solteiros e a fidelidade matrimonial para os casados, e que se rezem as orações prescritas pelo sacerdote que o colocou. No meu caso, quando eu recebi há muitos anos, o sacerdote disse, se vocês não rezam o terço, passem a rezar todos os dias, e se já rezam, então que continuem a rezar. Outros sacerdotes pedem uma oração diária de 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 7 Glória ao Pai por dia, enfim. O sacerdote vai dizer qual que é a oração ligada ao uso do escapulário. Então a gente vê que não é simplesmente, não é um amuleto de jeito nenhum, mas é um símbolo da proteção de Nossa Senhora, e essas são as condições para receber o privilégio sabatino. Agora, a pessoa também pode usar, se ela tiver alergia, ela tem uma medalha que pode usar. Eu vou continuar tratando de alguns detalhes no vídeo de amanhã. E fica aqui essa homenagem à Nossa Senhora do Carmo, cuja festa é 16 de julho, e que Nossa Senhora nos una e nos faça sempre sentir a sua proteção e sempre estarmos apegados a seu manto, que é simbolizado pelo escapulário. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.